Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Já estamos falando, melhor dizendo, não é? Sobre a esperança, não perder a esperança diante das nossas dificuldades, que às vezes são tantas, não é? Mas se a gente mantém, como o Papa Francisco diz, mantenha a esperança como um cristão autêntico, o problema, de fato, ele não vai fugir de onde ele está, mas você vai ter um outro olhar sobre ele. Isso já é grande coisa, principalmente quando a gente faz isso diante da Palavra de Deus. Temos os nossos pedidos, né? Aliás, o pedido dos nossos irmãos e irmãs, como por exemplo da Benedita Gomes Farias, ela é de Valinhos aqui, né? Onde está a sede da Rede Século XXI. Ela pede oração em especial por ela mesma, porque ela está com os problemas nas pernas. O Valdemar José Pereira de Itaúna, lá em Minas Gerais, pede por ele mesmo e também por toda a sua família. Iramires Bernardes é de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, pede pela saúde de Dirce, Thaís, pede pelo esposo Cristiano e também pede por toda a sua família e por seus filhos Christian, Gabriel, Caio, Mateus. A Maria da Cruz de Teresina, lá em Piauí, pede oração por ela mesma, pela cura e libertação, pede também pela cura e libertação dos vícios, das más companhias, ela cita o nome da pessoa aqui. A Yolanda Casaroli, ela é de Frederico Westphalen, lá no Rio Grande do Sul, pede oração pela senhora Dalva Teles, da cidade de Canos, lá em Porto Alegre, que está fazendo aniversário hoje, 86 anos. Um grande abraço, dona Dalva, que Deus te abençoe, e dê muita saúde e muita força para a senhora, viu? Ela diz assim, eu sou sobrinha dela e quero desejar tudo de bom e que Deus abençoe. São os votos e os votos da família. Claro, que bom isso. A Lídia Vivan, ela é de Nova Londrina, lá no Paraná. Pede oração em especial por ela mesma, pela sua saúde e pede também por toda a sua família. Daqui a pouco eu continuo lendo os nomes dos nossos irmãos e irmãs que escrevem, mandam seus pedidos de oração. Escrevem, não, minto, ligam. E você também pode continuar fazendo a sua participação ligando aqui, 0 operadora 19 3871 9620. E a gente vai ler com muito carinho os seus pedidos e as suas intenções, porque agora nós vamos bater um papo com a nossa convidada de hoje. Bom dia, Margarida, bem-vinda. Você está bem? Estou bem, padre, graças a Deus. Fico feliz que você tenha aceitado o nosso convite de participar conosco aqui, tá bom? Obrigada pelo convite. E você participa da paróquia? Participo da paróquia São José, em Campinas. Que é uma das melhores aqui de Campinas, viu, gente? Uma das melhores paróquias. Por sinal, por um acaso, estou eu lá nessa paróquia com o pároco, né? Brincadeira. Mas participa lá do apostolado? Faço parte do apostolado, participo da comunidade também da Capela São Roque. E há 15 anos já faço parte do apostolado, né? Mas eu sou na Praia Grande, né, da comunidade... Ah, você participava na Praia Grande, né? Isso mesmo. E depois eu vim para Campinas, tem uns 4 anos que eu estou aqui em Campinas. E o apostolado, hoje inclusive é uma data muito especial para quem é do apostolado, né? Primeira sexta-feira do mês, um dia muito especial para todos nós, porque a gente vive a questão da devoção, né? Inclusive, com certeza. Participamos da missa lá hoje, né? Exato, padre. Que Toda bom. primeira sexta-feira do mês, nós participamos da missa, que é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Tem alguma, Mas estou muito feliz. Que bom. Tem alguma coisa especial porque quando você começou a participar do apostolado, teve alguma motivação especial? Ah, sim. Sim, sempre interessante uma história, porque meu nome é Margarida, né? E Santa Margarida foi que recebeu a visita de Jesus. É mesmo, então tem toda essa história. Mas, na verdade, é interessante que o apostolado sempre esteve comigo, presente. Minha mãe era do apostolado, da oração. E quando no meu nascimento, havia um encontro, a reunião dos apostolados, e eu acredito que naquela ocasião já me ofereceram, eu já fui dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, então já no ventre da minha mãe. E depois, mais tarde, né, a vida continua, a gente casa, a gente trabalha, a gente se desliga um pouco. Mas nunca saiu mesmo. E no primeiro momento que voltei a ter contato, agora eu procuro vivenciá-lo, né? E é muito bom porque tem essa devoção do apostolado, uma devoção toda especial em rezar ao coração de Jesus, né? E rezar não só pelos devotos, mas por todas as pessoas de maneira especial. Que bom que você está feliz. Além da Paróquia São José, você frequenta também uma outra comunidade, não é? Ah, sim, participo também na Catedral, né? A Catedral em Campinas também. De Campinas. Mas é mais na nossa paróquia mesmo, que ela é no bairro da Vila direito. Industrial, é Isso. mais na São José. Entendo. Agora só, você que ligou agora a TV, vamos começar um bom bate-papo aqui com a Margarida, porque o nosso tema de hoje é a esperança, e a temática é não perca a esperança, exatamente isso. Agora, o que é que a Margarida tem a ver com tudo isso?
Você acha que você é uma pessoa de esperança? Eu acredito. Bom, padre, eu acredito que o senhor tenha me acompanhado esses últimos 2 anos, né? Então, eu acredito que sim. Eu penso que sim. Sim. E agora, qual é a motivação de você estar aqui hoje? Por que eu te convidei assim? Sim, primeiro foi um convite. Fiquei surpresa, agradecida também. E hoje eu vim aqui, aceitei o convite com a motivação de que trazer um pouco, conforme o tema, a esperança, para as pessoas que estão passando por um problema, como eu também estou fazendo. Faço tratamento de câncer há 2 anos, e se eu posso ser hoje um testemunho, uma motivação bacana para aquele que está assistindo a gente hoje, eu vou ficar muito feliz. Claro. Esse testemunho, eu espero que sirva para essa motivação, para essa esperança que muita gente às vezes precisa. Entendo. Quando você recebeu a notícia, porque assim, é engraçado a vida da gente, né? A gente caminha como se, né, nada fosse acontecer com a gente, né? A gente até partilhava um pouco sobre as nossas doenças, né? Mas sempre no sentido da esperança mesmo. Quando você soube disso, porque assim, ao longo do nosso dia, os acontecimentos do dia a dia, do cotidiano, as nossas orações, vamos para o trabalho, voltamos. Quando você recebeu a notícia de que você tinha o câncer, realmente, como é que foi aí dentro? Então, quando eu vim para Campinas, passei num concurso público, vim para cá em 2013. Aí, com 1 ano que eu estava aqui, eu tive que fazer uma cirurgia para retirada, na verdade, de um mioma. Foi aí que tudo começou. Eu, na verdade, tinha um mioma desde 2007, e eu fui fazer essa cirurgia para retirada desse mioma, que havia crescido muito. Eu tinha muito sangramento e não havia suspeita nenhuma. Na minha família também, que eu lembre, ninguém tinha esse quadro de câncer. Sim. Não tinha conhecimento e não tem até hoje. E depois, após a cirurgia, com 1 mês veio a biópsia, o médico me chamou e falou: Dona Margarida, a senhora, dentro do mioma, que é um caso raro, né? Não acontece, foi encontrado dentro do mioma um sarcoma. Então, o câncer estava ali encapsulado dentro do mioma. E, a partir daquele momento, sim, quando eu recebi a notícia, eu falei, e agora, né? Realmente é aquela sensação que acho que todo mundo passa mesmo. Eu vou morrer, mês que vem eu vou morrer, porque o primeiro pensamento é esse, que a gente vai morrer, acabou o mundo. E ele já, o médico, muito tranquilo comigo, e me explicou, falou, é um leiomiossarcoma, somente tem 2% de estudo sobre, que ele até buscou para saber um pouquinho, né, na literatura médica, para entender um pouco, para ele poder me passar essa informação. E ele falou, é um leiomiossarcoma e só tem 2% de estudo sobre esse sarcoma. E já me encaminhou para a Unicamp, onde realmente eu comecei o tratamento com oncologista. Aí, quando eu saí do consultório, né, saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu filho, né, meu filho mais velho, e falei, olha, eu estou com câncer. E aí a gente desaba, a gente chora, claro, tudo, isso não tem como mesmo. Porque é a humanidade falando naquele momento, não é? E a gente sabe que o diagnóstico de câncer sempre vai dar medo, sempre é uma notícia ruim, e a gente fica assim, totalmente seguro. Não tem como, padre, o primeiro momento é medo. Como se o chão, de fato, as pessoas falam isso, o chão abre e você cai. Essa sensação, essa sensação que você está caindo numa montanha-russa sem fim, que você não sobe, você só cai. Entendo. Então, esse sim, o primeiro momento... Foi a primeira reação essa. A primeira reação é essa, mundo assustar. Você tem conversa com pessoas que têm a mesma... Não necessariamente o mesmo tipo de câncer, mas que têm a mesma doença, conversa? Bastante, né? Porque a gente se encontra, cada consulta, você sempre vai encontrar alguém, amigos do trabalho também que já tiveram, amigos próximos, né? Mesmo na família não tenho ninguém, assim, nesse momento, não, mas amigos próximos, sim. E a reação sempre é a mesma? Sempre. A nossa sensação não tem como. A nossa primeira sensação é ruim, totalmente. E os filhos, quando souberam, a atitude deles foi, de fato, uma atitude de estar ao seu lado, certamente? A primeira, assim, a família em si, né? Toda a família. O nosso primeiro apoio é a família. Então, é muito importante, né? Entendi. Uma estrutura da família é importante. Eu queria ver com você, assim, quando a gente tem... Qual que é o papel, por exemplo, da oração? Porque, assim, depois a gente pode até entrar em outros detalhes, mas, assim, qual que é o papel da oração na sua vida, por exemplo? Vamos partir do seu ponto, do seu testemunho. Como que a oração te ajudou nesse momento? Porque
Às vezes a gente fica assim, poxa, a gente não quer rezar. E de fato deve acontecer isso, né? Você não quer rezar, você não acredita, você acha, pra que eu vou rezar? Porque não vai ter jeito mesmo, né? Como é que fica a oração aí? Como é que ela entrou na sua vida? A oração, ela já faz parte, né? A gente já tem essa vivência, mas ela fica mais acentuada. Eu acredito que esse contato espiritual, essa espiritualidade, ela fica mais aflorada. Mas a oração em si, a gente não consegue. Eu não sei se outras pessoas passaram por isso, mas a oração começa a falhar. A gente não consegue rezar. E aí entra o apoio dos amigos e entra o apoio aí da nossa espiritualidade dentro da paróquia, dentro da convivência, dentro do apostolado, dentro das pessoas que convivem com a gente. Eu faço parte também de um grupo de terço lá no bairro. E a minha força foi ali. Porque a gente já não consegue mais rezar. A gente não tem mais aquela oração. Um Pai Nosso, é muito mais difícil. Fica difícil de pronunciar tudo, difícil. Né? A gente só pensa na doença, a gente pensa em Deus, a gente pensa em agora, a gente pensa na família, o que vai fazer, meus filhos como vão ficar. Então, esse primeiro momento é muito medo. E a oração, a gente busca e não consegue. E eu busquei, com o apoio que eu tive, foi da nossa coordenadora do terço, a Bene, e ela falava assim, quando a gente não consegue rezar, você pega o terço e era Jesus. Exatamente isso, perfeito o que ela falou, perfeito. Então, muitas vezes eu só fazia isso, porque não conseguia, a oração não fluía, não saía, as palavras não vinham. Então, era somente isso, Jesus, e vai fortalecendo, isso vai nos alimentando. Você sabe que eu queria até aproveitar isso, porque você até dizer, você que está em casa, é o seguinte, às vezes, esse testemunho que a Margarida está dizendo é muito apropriado, porque às vezes você, eu não consigo rezar, e começa a ver um processo de culpa, porque, bom, Deus poderia me ajudar, mas eu não estou rezando, como é que vai ser isso? Eu não consigo rezar a Deus. Isso que a Margarida disse, o conselho que ela recebeu, que ela fez, é perfeito. Pega o texto e diz, Jesus, e só, ele cuida de você, não é? É assim que funciona. Exato, padre. E às vezes na missa também a concentração falha, mas está ali, está de joelho, silêncio. Às vezes você não precisa falar nada, porque Jesus está cuidando. Ele está ali te carregando no colo, e ele carrega mesmo. É que na hora a gente não percebe. Na hora a gente só está com a doença, a preocupação da doença, a gente não percebe. Mas sim, Deus cuida, né? Ele está ali com a gente todo momento. E chega algum momento assim que você percebe, não, agora eu de fato estou retomando a minha vida de oração. Chega um momento assim que você, olha, de fato é Deus que me carrega, é Deus que está comigo. E aí você consegue retomar essa vida de oração? Começou sim, aí vem todo um processo, aí vem a doença, começa o tratamento, a oração vai se fortalecendo conforme a gente vai fazendo o tratamento. Quando passa aquele primeiro susto, aquele medo, aí depois vem a convivência com outros pacientes, vem o contato com o médico, que é importante também, o médico te acolhe. É preciso confiar no médico. Né? Confiança no médico, que ele está contigo ali. Ter confiança de falar o que tem medo, perguntar da doença. Eu pesquisei, acho que a gente tem que parar com esse tabu de ter medo. Eu pesquisei, eu vasculhei tudo que era sobre a doença, sei das consequências, sei o que vai vir, mas apesar de saber o que vai vir, Deus ainda é maior. A ciência é limitada. Então a parte médica eu sei até onde vai, mas aí Deus vai cuidar do restante. Então, na própria evolução do tratamento, aí a gente vai fortalecendo. Aí vamos voltando, esse caminhar de oração vai se fortalecendo, convivendo com outros pacientes. De repente, a gente sai um pouco da gente. Aí eu esqueço um pouco da minha doença, porque tem o outro do meu lado que também está sofrendo. E consegue fazer essa passagem? Por exemplo, olha, eu estou doente, mas tem alguém que está na mesma situação que eu, está em situação pior. Sim. Você consegue esquecer da sua e ajudar? No começo não. No começo não, mas depois. Mas depois, com o passar, a gente vai aprendendo sim. E aí isso vai fortalecendo também, que a pessoa vê na gente, não que a gente quer ser, mas a pessoa tem um olhar para nós de que, nossa, ela está bem, ela está conseguindo lidar com isso. E não nossa, mas é legal isso. No dentro está tudo difícil, está tudo remexido, mas aquela pessoa que vê a gente, ela vê uma força, né? Aí a gente se sente, como falava com o senhor hoje na manhã, quando a gente vinha para cá, da utilidade. Então a gente se sente útil e fala, caramba, apesar da minha doença, apesar da minha limitação, tem alguém que está precisando da minha palavra,
do meu testemunho como pessoa. Isso preenche. Isso é muito bom, né? Olha, quando a gente vinha aqui para o programa, a gente conversava um pouco sobre justamente a questão da utilidade, por isso que a Margarida entrou nisso, né? Às vezes assim, a pessoa precisa se sentir útil, né? De fato, quando eu digo útil, não é que a pessoa não era útil antes, mas é importante que ela se sinta útil para outra pessoa, como ela acabou de dizer aqui. Então isso é fundamental, né? Eu só gostaria de fazer aqui para a gente dar uma paradinha, para a gente ler. Nós temos aqui a participação no Facebook, a Rafaela Amaral, ela diz assim: bom dia, Padre Air, sempre com esperança, sempre, né? Porque é ela que nos move. Peço pela restauração da saúde da minha mãe, Luísa Helena, e peço que Deus continue te abençoando também. Muito obrigado, Rafaela, que Deus te abençoe. E aqui até respondemos, né? Conte, Rafaela, com as nossas orações. Pois a Rosa Maria diz assim: bom dia, Padre Air, porque sempre com esperança é que nós nos mantemos vivos. Olha que bonito, né, Margarida? Peço que ore por mim, Padre Air, e por toda a minha família. Claro que a gente vai rezar sempre, porque todas as pessoas que pedem oração, a gente sempre apresenta aqui. E temos participações, ó, o Jair Escandelai, a Fátima Melosi, Marcos Rios, a Carla Baraque Tiengo, Sandra Regina Ribeiro, a Graça Silva, a Rosa Maria, que eu acabei de dizer, não é? A Carla Rufina, Tereza Fernandes, um grande abraço, Tereza, Ana Paula, Sueli Maria de Oliveira, Nalva Marinho, Isabel Gonçalves, só vai terminar de ler os nomes aqui, Alzeni Menezes, Alda de Lima, e que curtiram aí no Facebook e estão participando conosco em relação a essa questão da esperança. Então, muito obrigado a vocês pela participação e também pela sua generosidade de apresentar os seus pedidos aqui. Continuem, viu? Tanto no telefone quanto pelo Facebook. Daqui a pouco a gente vai ver o e-mail, se chegou algum e-mail, manda e-mail para a gente também falando da sua esperança, como que é isso, como é que foi isso ou como é que é isso na sua vida. Então, esperança sempre tem que ter, sempre. Sim, aí entramos sim no tema que é de hoje, né? A esperança. Onde que entra a esperança dentro de um quadro de uma doença grave, né? A esperança entra todo dia, não é, sabe? Todo dia é aquela luta. Hoje eu levantei, eu estou bem, vou tomar meus medicamentos, tenho consulta, é muita consulta, é muito, furam a gente toda hora. De tudo lado, né? Vai furando, mas é para o seu bem, né? Mas é para o nosso bem. Nessa semana já passei por consulta, já fiz um PET-CT, que é uma imagem, né? Um exame de imagem, que agora tudo isso é importante para poder fechar o quadro, que a medicina... Minha situação hoje, padre, é assim, a medicina já chegou, não vamos dizer no limite, mas eu já sei a minha condição hoje. Mas ainda tem a esperança que aí a gente entra. Eu tenho a esperança de que quero ainda fazer todo o que o meu corpo puder aguentar e eu vou continuar lutando. Sabe, eu gostaria que depois a gente entrasse nesse ponto, porque assim, outro dia eu estava conversando com a Margarida e a gente falava justamente sobre essa questão da doença, como ela tem o câncer, como ela já disse, a medicina chegou, tem esse limite, né? E vamos tentar trabalhar tudo isso, claro, sempre com a oração em Deus, sem sombra de dúvida, mas ela dizia assim, que a gente nunca pode descuidar, né? Lembra que você falava assim, descuidar. Então, nós temos profissionais que estão ao nosso redor, que podem nos ajudar. Eu até gostaria depois que a gente entrasse no próximo bloco para falar disso, porque quem está em casa, às vezes, tem aquela ideia inicial, como você mesma disse aqui, olha, recebi tal notícia de uma doença grave, então eu não vou fazer mais nada, porque acabou a minha vida, assim... E não é assim que a gente tem que pensar. A gente sabe que é difícil, não é fácil isso. Mas a gente pode ser cercado de profissionais que vão nos ajudar, que vão aliviar um pouco algumas questões que nós temos e até mesmo das dúvidas, para a gente estar preparado. Uma coisa você disse muito interessante, olha, a ciência está aí, mas Deus também está. Deus está junto com a gente em todos os instantes, por isso que a gente não pode perder o fio da meada nesse sentido não. Olha, no próximo bloco a Margarida vai continuar com a gente vai entrar nesse ponto, porque a gente precisa ter essas referências, né? Enquanto isso, eu gostaria de pedir a você que faça a sua participação, né? Pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br, pelo Facebook, facebook.com/Rede Século 21, ou pelo telefone 0 operadora 19 3871 9620. Eu aguardo a sua participação. E gostaria, assim, nós temos um tempo aí, apesar de o programa hoje terminar às 11h15, tem algum testemunho? Você conhece alguém? Uma situação como a da Margarida, que está aí lutando com a vida, lutando porque acredita em Deus, tem a sua fé, a sua esperança. Você conhece alguém, quer dar esse testemunho? Liga para cá, diz, olha, eu quero falar sobre essa esperança que eu tenho na vida. Estou passando por isso, peço a Deus isso, aquilo. A gente espera aqui a sua participação, tá bom? Vamos para o intervalo é rapidíssimo. Daqui a pouco a gente já volta com a Margarida, falando um pouco mais do testemunho dela. Até daqui a pouco.